Olá pessoal, vamos criar aqui alguns programas para nós ilustrarmos a utilização de vetores em Java. O primeiro problema diz o seguinte: elabore um programa que leia 8 números inteiros e armazene-os em um vetor A. O programa deve gerar um vetor B, do mesmo tamanho que A, para armazenar o dobro de cada um dos valores armazenados em A. E por fim, o programa deve apresentar primeiro os valores armazenados em A e depois os valores armazenados em B. Então a ideia, nós vamos ler 8 números, vamos guardar em um vetor e num outro vetor nós vamos guardar o dobro de cada um desses números. Para isso, então, primeiro nós precisamos fazer a leitura, já deixei aqui o scanner pronto, e vamos declarar o vetor A. Como é que a gente declara um vetor? Primeiro, o tipo de dado que eu estou guardando em cada posição, nesse caso inteiro. Depois abre e fecha colchetes para indicar que aquilo ali não é uma variável inteira comum, que é um vetor de números inteiros. O nome da variável, A, e agora nós vamos instanciar, ou seja, vamos criar essa variável efetivamente na memória. É um novo vetor de inteiro com 8 posições. Então aqui já está declarada a nossa variável A. Vamos fazer aqui a nossa entrada de dados. Como nós precisamos ler 8 dados, nós vamos usar uma estrutura de repetição. Para um I que começa em 0, que a gente viu no vídeo anterior que um vetor de 8 posições vai da posição 0 até a posição 7, enquanto o I for menor do que 8, para ir até o 7, e mais. E agora sim vamos colocar a nossa mensagem aqui: digite o número da posição, vamos colocar aqui I. Então ele vai mostrar, digite o número da posição 1, digite o número da posição 2 e assim por diante. E aí nós vamos guardar aqui no vetor A, na posição I. Então vamos fazer a conversão, value of input next line. Muito bem, assim nós já temos os nossos 8 números guardados aqui no vetor A. O que nós queremos fazer? Nós queremos declarar um vetor B que vai guardar o dobro dos números de A. Então vamos declarar aqui também um outro vetor chamado de B, new int 8. E dentro desse for nós já podemos guardar. Dentro do vetor B, na posição I, nós vamos guardar a informação que está em A na posição I vezes 2, para guardar o dobro. Então, com isso, nós já fizemos aqui a entrada e o processamento de dados. Falta o quê? Falta agora mostrar o resultado. O que é para mostrar? Primeiro eu tenho que mostrar todos os dados do vetor A e depois todos os dados do vetor B. Então, vamos colocar aqui saída de dados. Bom, sempre que eu quero percorrer todo o vetor, seja para ler, seja para calcular, seja para mostrar, eu vou precisar de uma estrutura de repetição. Então, para um I que começa em 0, I menor do que 8, I mais. O que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui, vou dar um solt, e aí vou escrever o A na posição I, certo? E vou colocar aqui um espacinho em branco, porque podem ver que eu tirei o ln, então ele vai mostrar todos os dados do vetor A, um do lado do outro. Daí eu coloquei o espaço aqui para separar. E antes do for eu vou colocar uma mensagem aqui, dados do vetor A. Aqui, como dentro do for eu estou escrevendo com print, eu vou escrever um dado do lado do outro. Quando aqui embaixo eu quiser escrever, por exemplo, dados do vetor B, isso aqui vai aparecer do lado dos números. Por isso que eu vou fazer isso aqui, simplesmente dar um systemout.println aqui em branco. Aí ele vai mudar de linha, depois ele escreve os dados do vetor B. Como é que eu faço para mostrar os dados do vetor B? Aí eu vou copiar esse for aqui de cima para ganhar tempo
E aí simplesmente vou trocar aqui. Em vez do vetor A, eu mostro o vetor B. Talvez alguém esteja pensando, por que eu não mostro o A e o B junto aqui dentro? Dá para fazer isso? Dá, mas tem que ver o que o enunciado está pedindo. Ó. O enunciado pede para ele apresentar os valores de A e depois os de B. Se a gente colocar o A e o B aqui, ele vai mostrando os dois juntos. Então não é o que o enunciado quer. Por isso que nós temos dois for separados. O primeiro for percorre todo o vetor A e mostra o resultado. E o segundo for percorre todo o vetor B e mostra o resultado também. Aqui eu só vou colocar também esse espaço em branco para ele mudar de linha. Vamos ver como é que fica a execução desse nosso código. Digite o número da posição 0. Eu vou colocar de 5 em 5 para ficar fácil da gente decorar. Ó. O primeiro número é 5, o segundo é 10, o terceiro é 15, o quarto é 20, 25, 30, 35, 40, esse é o último número, né? Agora, a hora que eu der Enter, ele vai apresentar o resultado. E aí está aqui, ó, dados do vetor A. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40, que foi o que a gente digitou, e depois dados do vetor B, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70, que é o dobro de cada um dos valores digitados. Então, assim, nós, com esse código aqui, conseguimos ver como declarar os vetores, como guardar os dados lidos num vetor, como pegar os dados de um vetor para fazer algum cálculo e guardar em outro, e também como percorrer cada um dos vetores para apresentar os seus resultados no final do programa. Assim a gente termina esse exemplo e no próximo vídeo nós vamos criar mais alguns códigos usando vetores em Java. Até mais!